qualquer hora e lugar, nos deixemos encontrar o Jesus que nos espera, com os braços sempre abertos, nos deixemos encontrar o Jesus que nos espera, com os braços sempre abertos. Boa noite a todos e todas que neste momento estamos acompanhando um momento precioso de oração, de reflexão, de estar um pouco a sós com Deus, com a sua palavra. Que todos nós sejamos bem-vindos a este momento e que seja um momento abençoado também, né? E nós iniciamos colocando a Santíssima Trindade diante de nossa pessoa, diante de um contexto, diante de tudo aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, nos colocando assim nessa presença trinitária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diz o Papa em seu documento Patris Corde: se a primeira etapa de toda a verdadeira cura interior é acolher a própria história, ou seja, dar espaço no nosso íntimo até mesmo àquilo que não escolhemos na nossa vida. Convém acrescentar outra característica importante: a coragem criativa. Esta vem de cima, sobretudo, quando se encontram dificuldades. Com efeito, perante uma dificuldade, pode-se estacar e abandonar o campo ou tentar vencê-la de algum modo. Às vezes, são precisamente as dificuldades que fazem sair de cada um de nós recursos que nem pensávamos ter. Então, do documento do Papa Patris Corde, nós vamos nesse momento trazer muito presente a oração à Nossa Maria, Virgem e Mãe, nossa querida Nossa Senhora, que sempre nos acompanha como acompanhou seu filho. Vocês são convidados a nos acompanhar. Ó Maria, nas alegrias pascais, contemplamos vossa alma como estrela luminosa da esperança. Vossa luz foi tão forte que nem as nuvens negras da paixão de vosso Filho puderam diminuir-lhe o brilho. A esta luz nós nos abrigamos para aprender lições de fé, de firme esperança. Dai-nos a graça, ó Mãe, de vivermos este tempo pascal, cultivando a alegria, fruto da paz, da esperança, da fé em nossas almas e ao redor de nós. Aumentai o nosso desejo de santificar-nos, de glorificar a Deus nesta terra, sendo tão puras que ela possa espelhar em nós sua beleza infinita. Ó Mãe, ensina-nos o louvor perene à Santíssima Trindade, que nossa vida seja glória à Trindade Santa. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte, aleluia. O Cristo veio, glória e poder,
nos fez. Brilhante luz iluminou as trevas, nós somos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Então, neste momento, vamos trazer presente, né? Colocar com muita confiança, né, no coração de Jesus, bom pastor ressuscitado, que está aqui junto de nós, todas as intenções pelas quais nós queremos rezar esse momento. Então vamos pedir, né, por toda a igreja, né, nesse período pascal, que as autoridades, Papa, bispos, sacerdotes, todos possam ter muita saúde, muita força, muita coragem, disposição, né, para testemunhar na sua missão de cada dia, muitas vezes quase que só online, né, mas possa testemunhar essa presença de Jesus no meio do mundo. Vamos rezar também por todas as pessoas que se encontram doentes, infectadas, nos hospitais, em seus lares, acompanhados de profissionais, acompanhados de familiares, que todos possam sentir essa presença forte do ressuscitado ao seu lado, né? Todos aqueles que também perderam entes queridos, né? Que possa restaurar em si as forças, a esperança, a confiança em Deus, né? Para fazer essa entrega do ente querido, né? De modo muito tranquilo e com gratidão a Deus. Rezemos também por todos os jovens vocacionados ou que desejam seguir a vida religiosa, a vida sacerdotal, as jovens meninas que também pensam na vida religiosa, né? Que possam sentir bem forte em si esse chamado de Deus e dar uma resposta com generosidade. Rezemos também por todas as pessoas que nesse período de pandemia, sobretudo, perderam seus empregos, né? Então, por todos os desempregados, os famintos, os sem casa, sem família, né? Que também a nossa oração chegue até Deus por todas essas pessoas e possam sentir fortemente a graça de Deus em suas vidas. E também pela saúde de todos nós, de todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento, né? E nossa gratidão a Deus por tanta coisa boa que Ele tem concedido a cada um de nós no dia a dia. E você que está aí na sua casa, também nesse momento, um breve momento de silêncio, coloque para Deus, para Jesus, bom pastor, a sua intenção, o seu pedido, para que possamos, né, estar rezando nessa sua intenção também. Neste momento, convidamos a todos a vermos na sua Bíblia o Evangelho de João, capítulo 3, de 7 a 15.
João 3, de 7 a 15. Aclamemos a palavra. Até que Cristo se forme em vós, em mim e em ti, em nós. Até que Cristo se forme em vós, em mim e em ti, em nós. Então, Evangelho de João. Não se espante se eu digo que é preciso vocês nascerem do alto. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Acontece a mesma coisa com quem nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que pode acontecer? Jesus respondeu: você é o mestre de Israel e não sabe essas coisas? Eu garanto a você, nós falamos aquilo que sabemos e damos testemunha daquilo que vimos, mas apesar disso, vocês não aceitam nosso testemunho. Se vocês não acreditam quando eu falo sobre as coisas da terra, como poderão acreditar quando eu lhes falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Assim, todo aquele que nele acreditar, nele terá a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma breve partilha da palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, né? Um diálogo de Jesus com Nicodemos. Para nós entendermos melhor esse texto, né, seria bom assim que no momento oportuno, né, quem está nos ouvindo, nos acompanhando nesse momento, pudesse pegar a sua Bíblia e fazer uma leitura também dos versículos anteriores. Fica mais fácil entendermos esse diálogo de Jesus com Nicodemos e também o seu recado para os fariseus ou o grupo do Sinédrio daquela época. Nicodemos era um membro do Sinédrio, né? Esse Sinédrio que vai condenar Jesus à morte. Nicodemos é conhecedor das leis, é muito fiel, é perseverante, mas ele não ainda compreende as coisas do alto. E Jesus vai dizer para ele então, né, quando no diálogo ele pergunta a Jesus se é preciso voltar para o ventre da mãe e nascer novamente para ter essa vida do alto. Jesus está falando de uma vida nova, não um retorno ao ventre materno. Uma vida nova que ele, Nicodemos, nós nos nossos dias, podemos adquiri-la, né, ou ter em nós, independente da idade que nós temos. Né? A vida do alto é a vida em Jesus Cristo. Mas Jesus vai dizer a ele que não é fácil explicar isso ou entender isso quando, às vezes,
próprias coisas que acontecem neste mundo, nessa terra, na nossa presença, a gente não compreende. Aí vai dizer, né, que o sopro do Espírito ou a vida no Espírito é como um vento, que ele vem e vai para outro lugar, mas a gente não sabe de onde ele saiu nem para onde vai. Assim é o Espírito de Deus. E é dessa vida nova que exige uma transformação para chegar a ela, que Jesus propõe a Nicodemos. Jesus desafia Nicodemos, porque ele é um conhecedor de muita coisa, ele é um homem culto, né? Mas ainda não compreendeu a presença de Jesus no meio deles. Ainda não compreendeu os sinais de Jesus. E aí então ele vai seguindo e vai dizer que essa vida vem do elevado, aquele que foi elevado. E quem foi elevado, senão o próprio Jesus? Por isso só pode, né, voltar para o alto aquele que desceu do alto. E todos aqueles que querem ter a vida nova precisam contemplar esse elevado. Porque quando ele desceu no meio da humanidade, adquirindo para si um corpo igual ao nosso, né? Adquirindo a nossa humanidade, a condição humana também, independente do pecado, né? Esse Jesus vem para resgatar a humanidade para Deus. Vem para ajudar o ser humano a reencontrar-se novamente com Deus. E esse nascer do alto representa esse reencontro com Deus novamente. A origem de onde todos nós viemos. Hoje nós podemos entender o seguinte: nós cristãos, e outras igrejas também, né, que nem são chamadas de cristãs, mas sobretudo nós tivemos um batismo, recebemos um batismo nas águas. Esse receber o batismo não importa o modo como foi quando nós recebemos essa água. Se foi muita água, se foi pouca água, em que foi recebido esse batismo, né? Em que lugar. Né? Isso representa um descer. Um descer para ser elevado. Porque nesse descer nós recebemos a graça de Deus, a plena graça de Deus, através do Espírito que começa a habitar em nós. E esse é o Espírito do ressuscitado. Mas Jesus quer que ele compreenda que esse ressuscitado primeiramente passou pela cruz, foi elevado à cruz. Por isso ele traz presente a citação lá do Antigo Testamento, quase o início da Bíblia, no segundo livro da Bíblia, né? Aliás, está no Êxodo. Ele vai dizer que da mesma forma como Moisés levantou uma serpente no deserto para que as pessoas que fossem picadas por serpente olhassem para aquela serpente de bronze, ficaria curado. Agora, para nós, é de modo diferente. Se a serpente no deserto para nós representa um símbolo, né? Jesus no alto da cruz é uma verdade. É uma verdade que nos resgatou, né? É uma verdade que nos salvou. É real essa verdade, ele é a verdade. Por isso nós, na nossa fé que nós temos, né, na nossa confiança em Deus, quantas vezes
nós não levantamos o nosso olhar para o ressuscitado, para Jesus crucificado, para nele buscar força. Mas esse crucificado é o mesmo ressuscitado, que está no meio de nós e que nós também, muitas vezes, e em tempos, fora da pandemia, algumas pessoas, quem sabe, até diariamente, eleva os seus olhos no momento em que acontece a consagração na missa. Esse momento, nós levantamos os olhos para aquele que do alto da cruz, ressuscitado, se tornou alimento para todos nós. Só que tem uma coisa que ele nos pede: para segui-lo, para ter de fato essa vida nova, para de fato estarmos renascidos para Deus, nós precisamos também abraçar a cruz. Não apenas olhar Jesus na cruz, não apenas acreditar que aquele Jesus me deu a vida nova, mas também ter a coragem de assumir as atitudes de Jesus e passar pela cruz, se necessário for. Então vamos pedir, nesta oração, que o Senhor conceda a todos nós, a graça de cada dia mais optarmos para ou pelo seguimento de Jesus Cristo, porque nós temos toda a certeza que Ele está no meio de nós, ressuscitado, glorioso e triunfante, e quer uma vida boa, uma vida plena para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, 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 aleluia. Em diversos encontros nossos, nós falamos, refletimos um pouco sobre Marcos, sobre a vida de São Marcos. E hoje nós vamos passar a refletir um outro documento do Papa, Esse documento que o Papa escreveu foi no dia 24 de novembro de 2003. No dia da festa e solenidade de Cristo Rei. É um dos primeiros documentos da publicação do pontificado de Papa Francisco, E esse documento se chama Evangelii Gaudii, que quer dizer a alegria do Evangelho. O Papa Francisco resumiu os desafios da Igreja de nosso tempo nesse aspecto sensível e atual, vendo a necessidade de uma nova presença da instituição no mundo. O nosso tempo, com seus desafios, pede uma atuação singular da Igreja. Podemos traduzir que o Papa quer uma igreja missionária. E este documento nos leva a isso. Hoje nós vamos fazer uma pequena introdução e depois nos outros encontros colocaremos um pouquinho mais sobre o documento. Então, esse documento nos faz ver que nós temos que conseguir e acolher
a própria igreja na pessoa de Jesus Cristo como fundador, né? E assim o Papa quer que uma igreja seja entusiasta na alegria, no anunciar o próprio Senhor, né? Então o Papa, ele é uma pessoa muito realista. Ele entende que as pessoas não são, de modo geral, santas e perfeitas, mas frequentemente devem e vivem ao longo do seu difícil caminho de aperfeiçoamento pessoal. E para isso, esses sinais está assim na pessoa de Jesus Cristo como esperança de crescimento e salvação. Porém, é necessário anunciar Cristo com misericórdia e paciência às possíveis etapas do crescimento das pessoas que vão construindo dia após dia. Então, a alegria do Evangelho, que é esse documento, o Evangelii Gaudium, enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus Cristo. Quantos se deixam salvar por Ele, são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Portanto, com Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria. Um recipiente vazio, por exemplo, se ele não estiver vazio, o recipiente, ele não consegue assimilar ou aceitar novas para preencher esse vazio. Então, portanto, para ter um encontro pessoal com Jesus e encher-se de alegria do Evangelho, é importante e necessário esvaziar de si próprio, de si mesmo, todos nós. Esvaziar das nossas ignorâncias, dos preconceitos, estar vazio de tudo aquilo que é empecilhos para que a palavra de Deus, por meio da igreja, realize os frutos que nos levam à salvação. Portanto, a Evangelii Gaudium, alegria do Evangelho, é um texto amplo, mas não no sentido de extensão. Sua finalidade talvez seja precisamente esta: abrir uma porta para que a Igreja Católica olhe para fora de si mesma e tenha mais certeza em sua amplitude de horizonte cultural e em sua extensão territorial, no qual tem como domínio. Dar um passo no sentido de uma dinâmica de justiça e ternura se contempla a caminhar em direção dos outros. Portanto, você saindo de você se esvaziando, enchendo dessa palavra, do próprio Jesus Cristo, logicamente você vai ao encontro do outro. E assim, voltamos a acreditar na força revolucionária da ternura e do carinho. É só aí, quando a gente preenche de Deus, preenche da palavra de Deus, é que nós conseguimos ter essa ternura e esse carinho. Francisco, o Papa, insiste na experiência da alegria do serviço, do diálogo e da entrega, como atitudes de resposta a muitos e complicados riscos da sociedade contemporânea, riscos que mantêm a humanidade triste e cheia
de ressentimento, autossatisfeita e cheia de inquietude, pobre e cheia de desdém. Então, tudo isso, momento que a gente se esvazia de si próprio e coloca a pessoa de Jesus Cristo, a sua palavra, nós estamos, então, nos fazendo um retorno daquilo que somos para o bem, para o melhor. Não importa em qual situação você se encontra, cada um de nós nos encontramos em alguma situação. Talvez seja uma enfermidade, talvez seja uma dívida, o desemprego que hoje está demais, problema de casamento, problema familiar, enfim, você sabe, e nós sabemos cada um, qual o caminho da cruz que você teria que trilhar, que nós teríamos que trilhar. E é bom saber, perceber que Jesus também passou por isso, passou por um caminho estreito, um caminho que ele soube vencer no sofrimento. Então, portanto, nós temos que ser conscientes que não estamos sozinhos, né? Mas o Senhor está conosco e caminha conosco. Então, eu espero que esse documento vai abrindo a nossa cabeça, percebendo mais que como a igreja tem um estímulo muito grande para que nós cristãos vivamos bem. E o Papa foi muito feliz ao escrever esse documento Evangelii Gaudium. Vamos parar um instantezinho, pensar um pouquinho naquilo que ouvimos. Nós estamos, então, um ano dedicado a São José. Então, nós convidamos todas e todos para rezar e seguir conosco esta oração. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos encontramos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo podeis junto a Jesus e Maria. Mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós vos pedimos, ó Pai e protetor da nossa vida. Rogamo-vos a graça de vivermos e morrermos no amor a Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia.
Cristo ressuscitou, aleluia. Venceu a morte com amor, aleluia. Então, vamos ouvir mais uma vez o pensamento do nosso querido fundador, Padre Tiago Alberione. Ele diz o seguinte: onde está a cabeça, estão os membros, mas não podemos esquecer que pertencemos a uma cabeça coroada de espinhos, que é o próprio Jesus Cristo. E são palavras do nosso fundador. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa oração. Foi um momento muito precioso estar podendo contar com a companhia de vocês para esse momento de oração, de um contato maior com Deus, com Jesus ressuscitado, nosso bom pastor. E nós queremos pedir para você, jovem, menina, se alguma vez você já pensou, pensa em conhecer, assumir a vida religiosa consagrada, né? Entre em contato conosco, dá uma ligadinha aqui para o nosso número fixo que a gente vai passar para vocês agora. 33 14 40 20. 33 14 40 20. Fale conosco, a gente marca um momento para nos encontrarmos e batermos um papinho, tá? E agora, então, o nosso agradecimento a cada um de vocês que rezou conosco, né? E convidamos para que estejam conosco novamente na próxima terça-feira. Nossa gratidão a Pascom pelo seu trabalho generoso de cada dia. Nossa gratidão a Simone, que está aqui conosco, né, nos auxiliando, aqui para que possa chegar até vocês essa oração, né, e que vocês também possam estar conosco nesse momento. Que Deus continue abençoando toda a Pascom, Simone, a Kelinha, que às vezes está aqui conosco também, né? Que Deus conceda a graça da saúde, da alegria, do Evangelho, né? Para continuar essa missão muito bonita também, né? Então nós pedimos, né, finalizando aqui, que Jesus ressuscitado e Maria sejam nossos companheiros a cada dia e que reforce em nós, né, a esperança de dias melhores. Como cristãos, acreditamos que eles nos ajudem a manter essa esperança. E agora, para todos vocês, ainda que à distância, o nosso carinhoso e afetuoso abraço a cada um. Receba de cada uma de nós. Boa noite a todos e até a nossa próxima oração juntos.